Vamos dar início, então, à nossa 14ª aula de Noções de História da Igreja Católica, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Glorioso São José, rogai por nós. Muito bem, vamos iniciar o nosso compartilhamento de tela. Muito bem. Hoje nós temos um assunto de grande importância. Falaremos um pouquinho sobre as cruzadas. Penso que seja um assunto de interesse de todos. Então nós discorreremos um pouquinho sobre este evento de grandiosíssima importância. Então, a nossa aula 14. A questão das cruzadas. Pois bem, meus caros irmãos e irmãs, nós temos este grande evento que acontece no final do século XI e até o final do século XIII, que é a questão das cruzadas. Nós temos, então, ao longo de quase 200 anos, uma série de eventos que a historiografia costumou chamar de as cruzadas. E nós daremos atenção particularmente às 9 grandes expedições militares cristãs no Oriente, que ficaram conhecidas como as 9 cruzadas, segundo as tradições. Mas nós veremos que existiram mais expedições, algumas antes desse período e outras depois, mas que principalmente 9 delas se destacam pela sua abrangência, pelas suas conquistas, também por aquilo que elas não puderam conquistar, mas sobretudo pelos seus participantes e pelo seu significado, por aquilo que elas representam. Bom, enquanto a Igreja no Oriente se organizava aos poucos com relação ao poder temporal, no Oriente surge um novo problema que veio a incomodar muito a cristandade, que foi a destruição dos lugares sagrados na Terra Santa devido à invasão e ocupação islâmica na Palestina. Então, nós temos estes acontecimentos das cruzadas, eles são contemporâneos àquela questão que nós estudamos há pouco, acerca das investiduras. Então, enquanto estavam acontecendo as investiduras, enquanto o papado estava enfrentando um grande problema moral, enquanto logo depois do cisma do Oriente, enfim, acontece que a situação da Terra Santa, dos lugares sagrados e da Palestina, por causa da ocupação dos islâmicos, acabou gerando uma série de tensões. Então, a vida dos cristãos que lá estavam, da pequena comunidade cristã, alguns, evidentemente, ligados a Roma, outros a Constantinopla, mas os cristãos em geral, e ainda a situação até mesmo dos judeus com relação às imposições do islamismo naquele lugar, acabou reduzindo os cristãos e os judeus a guetos, a lugares muito específicos, e a situação, a condição de vida deles era realmente bastante precária, segundo alguns cronistas. Havia uma certa tolerância, mas a situação não era agradável, não era muito, o ambiente não era
muito propício ao diálogo interreligioso naquela época, porque os dois lados não se conheciam muito bem. Então, vejam só o que aconteceu. A destruição da Basílica do Santo Sepulcro, ocorrida no ano de 1003, além da violência contra os cristãos e judeus palestinos que viviam isolados em bairros específicos naquela região. Então, uma foto muito antiga da Basílica do Santo Sepulcro. Evidentemente, essa construção é uma reconstrução da Basílica original, né, que acabou sendo arrasada no ano de 1003, então no começo do século XI. Veja que até demorou um pouco para a cristandade tomar certas providências com relação a estes abusos, a esses atentados contra os lugares sagrados e contra as comunidades religiosas cristãs e até mesmo judeus que necessitavam de ajuda. Mas também o próprio Império Bizantino estava sofrendo muito com os ataques do islamismo. A região da Palestina pertencia, segundo aquela divisão ainda de Teodósio, a região pertencia ao Império Bizantino. Então, ela acabou caindo na mão dos islâmicos e o próprio império também corria risco, né, de sucumbir mediante aos assédios dos governos islâmicos no Oriente. Bom, atendendo aos apelos do imperador bizantino e do patriarca de Constantinopla, os cristãos ocidentais, sensibilizados com toda essa situação, mobilizaram-se para tentar uma contraofensiva no Oriente. Esses apelos e tensões foram ouvidos no final do século XI. O que nós temos que entender, primeiramente, com relação às cruzadas, é que havia a chamada cristandade, que nós estudamos, que nós tentamos refletir um pouco, né, que era esta organização das nações europeias que estavam surgindo em torno do ideal do catolicismo, em torno da religião, em torno da igreja. Então, o senso deles de pertencimento à fé e a devoção dessas pessoas era muito maior do que nós podemos supor que exista hoje em dia nesse sentido. Eles de fato se sentiam ligados à igreja. A igreja, né, Deus era o centro da vida daquelas pessoas. A vida paroquial, a, as determinações do Papa, dos bispos, a presença dos mosteiros era muito mais intensa na realidade, na cosmovisão, ou seja, na visão de mundo daquelas pessoas, do que infelizmente nos é hoje em dia. Então, quando aqueles cristãos tiveram notícia de que a terra onde Jesus pisou, os lugares por onde ele passou, as igrejas que foram construídas há séculos, né, desde Constantino e Santa Helena, e outras igrejas também muito importantes, que estavam nos lugares onde o nosso Senhor passou, onde o nosso Senhor sofreu sua paixão e morte e sua ressurreição, e também uma comunidade cristã que já estava há séculos fragilizada, que foi perseguida pelos judeus, que foi perseguida pelos romanos, que foi perseguida pelos islâmicos e continuava sendo perseguida, corria risco da sua existência. Os cristãos então ficaram grandemente sensibilizados com toda aquela questão. E realmente muitas pessoas se dispuseram a ir até o Oriente para realizar o que eu chamei aqui de uma contraofensiva, né? Não foi, segundo a visão, pelo menos dos historiadores, dos autores que li, não é simplesmente uma invasão ou uma tentativa de tomar posse daqueles territórios, porque sim, porque, nossa, não estamos fazendo nada aqui na Europa, vamos lá então. Está muito apertado aqui na Europa, então vamos lá no Oriente conquistar terras. Penso, segundo vários autores, que não seja assim.
Então, no final do século XI, é que finalmente esses apelos, essa situação foi pensada. Quando o Papa Urbano II, no Sínodo de Clermont, 1095, convoca voluntários para uma expedição cristã para retomar as terras sagradas das mãos dos turcos seleucidas. Com isso, receberiam indulgências, o perdão da pena temporal, ou seja, das consequências do pecado, para aqueles que com bravura e amor a Deus deixassem tudo para combater por Deus e pela Igreja. Então, o grande catalisador de todo esse sentimento de uma cristandade preocupada com a situação do Oriente, especialmente dos lugares sagrados em Jerusalém, em Israel, foi o Beato Urbano II, né, que convocou um sínodo em Clermont, né, na França, justamente para pregar uma cruzada, uma expedição militar cristã para retomar as terras sagradas dos Seleucidas, e declarou que aqueles que se dispusessem a ir, não é, que realmente fossem lá no Oriente combater por Deus, pela Igreja e pelos seus irmãos, eles receberiam o perdão da pena temporal, da consequência temporal do pecado. Não quer dizer que o céu já estava garantido, nesse sentido de que estava sendo vendido o céu para aqueles que fossem morrer lutando, mas aqueles que de fato se dispusessem a ir, né, Deus certamente olharia com misericórdia e haveria de conceder muitas graças àquelas pessoas, àqueles homens, especialmente que foram. Né? Então, de fato, muitas pessoas mesmo se sentiram sensibilizadas com a situação dos cristãos no Oriente e com a convocação do Papa Urbano II em Clermont. Evidentemente que muitos padres, muitos monges, depois desse sínodo, foram pregar, cada um na sua paróquia, no seu mosteiro, para o seu rei, para o seu nobre, para o seu feudo, né, como nós vimos, e muitas pessoas de fato se dirigiram para a Terra Santa. Houveram muitas expedições, algumas até mesmo não oficiais, como nós veremos logo em seguida. Houve muitas expedições mesmo. Então, aqueles homens que partiram em direção à Terra Santa tinham a cruz de Cristo, por isso eram chamados de cruzados, e a expedição religiosa militar de cruzado. Então, por que se chama cruzada? Porque eles portavam a cruz de Cristo. Né? Aqui à esquerda, um cavaleiro templário, e aqui à direita, um cavaleiro hospitalário de Malta. Mas também haviam outros, haviam os do Santo Sepulcro, os de Santiago, os teutônicos, e outros também cavaleiros, outras ordens militares, né, também religiosas, que de fato se dedicavam ao combate, se dedicavam de fato às conquistas. Esses homens nobres ou simples eram motivados pela fé cristã, pelo exemplo de São Martinho, São Jorge, Constantino, Carlos Martel, Carlos Magno e outros santos ou reis guerreiros que combateram os inimigos de Deus e da religião. Então, aqueles homens, eles tinham em mente, os governantes, e até mesmo as pessoas mais simples do povo, eles tinham as grandes figuras dos reis e dos santos na Idade Média que inspiravam. Então, aqueles reis que iam combater, eles iam inspirados em Carlos Magno, por exemplo, o grande defensor da cristandade, o pai da Europa. Né, do Carlos Martel, aquele que expulsou os islâmicos, né, da Europa, que impediu o avanço deles, né, o Constantino, aquele que combateu com a cruz de Cristo e venceu, né, São Jorge, o santo guerreiro, que derrotou o dragão, o jacaré, um crocodilo gigantesco em Nicomédia, São Martinho de Tours, que era um
um guerreiro, mas que acabou realmente travando as batalhas de Cristo pela fé. Esses eram os grandes ideais dos homens daquela época. Infelizmente, os ideais hoje são diferentes, mas naquela época e durante muito tempo, estes eram alguns dos grandes homens que inspiraram aqueles homens a deixarem tudo para combater. Né? Lembrando, geralmente, que aquelas pessoas recém-casadas, o que, como diz a palavra de Deus, né? Quem se casou e ainda não consumou o casamento, que não vá. Quem estiver com medo, não vá. Quem comprou uma casa ou um terreno, também não vá. Então, geralmente, tinham aquelas pessoas solteiras ou casadas, ricas ou pobres, mas que tinham realmente condições, tinham disponibilidade de ir e de fato iam com muita segurança, com muito amor a Deus, à igreja e aos lugares sagrados. Ao contrário do que se diz, muito poucos eram gananciosos em busca de terras, bens, rotas comerciais ou como meio de escapar da autoridade civil ou eclesial. Então, costumou-se falar, infelizmente, no ensino médio e nos livros de história, como nós vemos, que era uma tentativa de expansionismo da Europa. Então, como se a Europa tivesse já no século XI esgotado toda a produtividade, esgotado todas as terras, estava muito apertada, porque a população havia crescido exponencialmente no campo e queria se expandir os domínios europeus. Então, bom, vamos para o Oriente e lá vamos conquistar um monte de terras para plantar. Ou simplesmente vamos fugir da autoridade do nobre, do rei, deste feudo aqui, do bispo, do papa, e vamos viver uma vida livre dessas autoridades, quando na verdade eles estavam ainda mais submissos a essas autoridades, não apenas pelo poder, mas pela devoção que eles tinham. Né? Também não é uma tentativa de fuga de mundo ou simplesmente uma coisa aventureira, como se fosse o faroeste, ou como se fosse as, as expedições dos bandeirantes, etc. Não é nada disso, é uma leitura realmente muito equivocada. Nós temos que ter o ideal cristão de cavalaria presente aqui. Bom, então, houve pelo menos 9 cruzadas oficiais, organizadas esquematicamente assim. Então, aqui eu coloquei um resumo do resumo do resumo do resumo das 9 cruzadas. Então, a primeira cruzada, em 1096 a 1099, ela então foi como consequência do Sínodo de Clermont, do Papa Urbano II, e ela se destacou justamente quando o famoso Godofredo de Bulhões tomou Jerusalém e fundou então o Reino Latino de Jerusalém e os primeiros estados cruzados no ano de 1099, então no finalzinho do século XI. Houve, depois do Sínodo de Clermont, um movimento que faz parte da Primeira Cruzada, que foi a cruzada dos populares, né? Onde as pessoas sem muito treinamento acabaram indo por conta própria, evidentemente que não conseguiram muita coisa, mas foram. Depois, alguns nobres, como Godofredo de Bulhões, é que realmente conseguiram resultados significativos, né? Tomando a cidade de Antioquia e depois Jerusalém. Este Godofredo de Bulhões era um homem tão devoto que ele não quis ser coroado, né, rei de Jerusalém, porque ele dizia que o último e o único digno a ser coroado, e foi coroado, foi nosso Senhor Jesus Cristo, e não com uma coroa de prata ou de ouro, mas com a coroa de espinhos. Então veja a devoção desse homem. Acredita-se, há uma lenda que diz que este Godofredo de Bulhões foi um ancestral do Santo Antônio de Pádua, né, que originalmente chamava-se Fernando de Bulhões. Bom, depois desta primeira cruzada,
as coisas seguiram mais ou menos em paz. Depois de Jerusalém, houve também várias outras cidades, várias outras regiões que foram tomadas, né? Chipre, Malta, Edessa e outros lugares também, e foram formados outros reinos, outros domínios cristãos no Oriente. Então, é, estavam acontecendo avanços muito significativos dessas cruzadas nessa região, e também grande atuação não apenas dos reis, mas dos cavaleiros templários e dos cavaleiros teutônicos, né, que foram surgindo nesta época também, os cavaleiros de Malta, que ajudaram muito nestas expedições militares. E nos anos de 1147 e 1149 houve a Segunda Cruzada. Então, Luís VII da França e Conrado, eles se retiraram da Terra Santa. Então, realmente, na Segunda Cruzada, houve a tentativa da tomada de Edessa, mas acabou não resultando em muitos frutos. No entanto, parte desta expedição, da Segunda Cruzada, foi para a Península Ibérica, foi para Portugal. E em 1147, o conde de Portugal, que já se proclamava como rei, Dom Afonso Henriques, conseguiu, com a ajuda dos templários e outros exércitos da cristandade, tomar Lisboa, que viria a ser e ainda é a capital do Reino de Portugal, do Império Português e da atual República de Portugal. Esta conquista é desta época. Então, Lisboa, que foi tomada pelos islâmicos ainda no século VIII, foi então reconquistada na Segunda Cruzada. A Terceira Cruzada, então, ocorreu na luta, essa talvez seja uma das mais famosas, o conflito do sultão Saladino contra os reis, né, o Felipe II da França, o Frederico Barba-Ruiva, que era o Sacro Imperador Germânico, e o Ricardo Coração de Leão, que era Ricardo I da Inglaterra. Este Ricardo Coração de Leão, muito famoso, muito devoto, um homem nobre, ele reinou por 10 anos na Inglaterra, e nos 10 anos em que ele reinou, 9 ele estava na cruzada. Então, ele realmente era um grande entusiasta da cruzada. Ele dedicou boa parte da sua vida realmente na luta. Ele era filho de Henrique II da Inglaterra e da grande rainha Leonor de Aquitânia. Então, realmente, quem pensa que na Idade Média é machista, as mulheres não tinham destaque, estude a vida de Leonor de Aquitânia, a mulher que foi rainha da França da Inglaterra. Então, uma das maiores, uma das grandes mulheres da Idade Média, certamente, Leonor de Aquitânia, a mãe do Ricardo Coração de Leão. Então, houve muitas lutas, muitos enfrentamentos entre estes três reis e entre o Saladino. O Frederico Barba-Ruiva acabou caindo num lago e se afogou. O Felipe, o rei da França, se retirou e acabou travando uma batalha entre o Ricardo Coração de Leão e o Saladino, que acabou em um acordo entre ambos. Então, mais ou menos, havia um acordo entre eles, mas, infelizmente, este acordo acabou sendo descumprido nas décadas seguintes, e o Saladino acabou tomando controle de boa parte daqueles territórios, no final do século XII. No começo do século XIII, temos a Quarta Cruzada, que ficou conhecida como a Cruzada Comercial, e que acabou com o triste saque de Constantinopla. Então, esta cruzada realmente é considerada como um fracasso, porque, embora ela tenha sido legitimamente pregada, houve um grande interesse do Duque de Veneza e de outros
não em conquistarem a Terra Santa, mas em pilharem a cidade de Constantinopla e fundarem lá um reino latino, uma intervenção terrível em Constantinopla, que acabou gerando um estranhamento e um distanciamento ainda muito maior entre Oriente e Ocidente, justamente por causa desta cruzada desvirtuada. A Quinta Cruzada, então, alguns anos depois, foi uma tentativa falha de tomar Damieta rumo à Terra Santa. Então, o Frederico II do Sacro Império resolveu tentar uma estratégia diferente. Bom, vamos conquistar primeiro o Egito para depois tomarmos a Terra Santa. Então, atravessam, é, dão uma volta pela Europa, na África, para primeiro conquistar o Egito, para depois conseguirem conquistar a Terra Santa, né? Então eles vão para esta cidade de Damieta, que fica muito próxima ao Cairo, para que eles, tomando esta rota, eles conseguissem então um acesso mais fácil à Terra Santa. Mas infelizmente não houve sucesso nesse sentido. Eles conseguiram é, retomar a cidade, a fortaleza de São João de Acre, né? Mas infelizmente Damietas não conseguiram tomar. Poucos anos depois, o mesmo Frederico II, ele acabou sendo excomungado pelo Papa Gregório IX, porque ele realmente havia demorado muito para tomar providências com relação à cruzada e acabou agindo talvez de má fé. E ele, evidentemente, desafiava a autoridade pontifícia, então era realmente uma pedra no sapato do Papa naquela época. Ele, na tentativa de se redimir, acabou convocando uma nova cruzada, mas o que ele de fato conseguiu foi um novo tratado. E depois, em meados do século XIII, nós temos a grande figura do rei São Luís IX, né, da França. O rei São Luís IX é o homem que ele é de fato a personificação das cruzadas, do cavaleiro cruzado, do rei justo, do cavaleiro, do guerreiro, do homem de fé, do pai de família. É um dos maiores santos, certamente, da história da igreja, São Luís IX. Realmente era um homem de Deus, um guerreiro de Cristo. Ele, de fato, ele se preocupava em reinar de acordo com o evangelho. Ele, às sextas-feiras, ele dizia não usar a coroa porque foi o dia em que nosso Senhor foi coroado de espinhos, né? Ele dizia para o filho dele, Filipe, que era melhor perder o reino do que cometer um pecado mortal. Então, realmente era um grande santo, um homem que de fato se esforçou muito para conquistar os lugares sagrados e ele mesmo foi o responsável por duas cruzadas e inspirou até a terceira, que foi a última, né, a nona cruzada. Na sétima cruzada, então, ele tenta novamente, aliás, ele tenta aquele plano de conquistar Damieta, ele consegue conquistar várias cidades no norte da África, mas infelizmente ele acaba sendo preso e precisa ser até mesmo resgatado, infelizmente. Mas anos depois, ele já em liberdade, recuperado na, da situação, né, com as suas tropas, com uma nova expedição, ele mesmo, sem quase ajuda de ninguém, com seu próprio exército, vai para uma nova cruzada e ele conquista, né, Túnez, no norte da África, mas acaba falecendo durante a oitava cruzada. E é sucedido por seu filho Felipe III. E este seu filho, que estando no Oriente, então, ele volta para a França e
então acaba desistindo desta cruzada. Quem está lá, estava junto com o rei São Luís, era o príncipe Eduardo, né, da Inglaterra. Mas ele então acaba voltando para a Inglaterra porque o seu pai faleceu e ele então assume o trono inglês como Eduardo I e acaba então a Nona Cruzada. Acabam-se então as grandes cruzadas. Tudo isso foi uma tentativa muito rápida de resumir as 9 cruzadas. Eu realmente sei que é insuficiente esta explicação, mas não há tempo de discorrer mais sobre isso, eu tenho que ir com o resto do conteúdo. Então, até que em 1291, o Reino Latino de Jerusalém é dissolvido pelos islâmicos. Porém, as cruzadas não foram um fracasso, mas permitiram a retomada do contato entre o Ocidente e o Oriente. Abriu rotas comerciais que depois seriam importantes nas navegações. Colaborou para o renascimento das cidades. Trouxe especiarias e conhecimentos orientais, além do resultado positivo em retomar territórios ocidentais que estavam em domínio islâmico, como Portugal. Depois nós veremos que as cruzadas deram muito certo em outros lugares, como na Alemanha, em que houve, né, a cruzada dos prussianos, a cruzada contra os eslavos pagãos. Então, boa parte daquele território da Alemanha e os territórios mais a leste europeu, que alguns ainda eram pagãos, foram conquistados. Houve a Reconquista em Portugal e em Espanha, que teve muito êxito e contou muito com o auxílio dos cavaleiros cruzados. Houve também as Cruzadas do Norte, lá na Noruega, Suécia, Dinamarca, etc. E houve também a cruzada contra os albigenses, que nós veremos em aulas seguintes, que conseguiram também tomar uma parte da França que estava sob o domínio dos hereges. Então, as cruzadas não foram um fracasso no seu sentido político, no seu sentido religioso de conquistar a Terra Santa, mas conseguiram realmente aproximar, em certo sentido, o Oriente do Ocidente, embora tenham colaborado também para o enfraquecimento do feudalismo. Mas isso seria muito importante, seria um começo para o renascimento de uma Europa urbana e de uma Europa moderna, como nós veremos em seguida. A Igreja continua seu esforço para restringir as interferências dos poderes políticos nas questões eclesiásticas, além da reforma dos costumes e dos clérigos. Em 1139, apenas 16 anos depois do Concílio de Latrão I, foi convocado o Segundo Concílio de Latrão, convocado pelo Papa Inocêncio II, reiterando questões discutidas pelo concílio anterior, como a trégua de Deus, proibição dos combates aos domingos e demais dias de preceito, condenação à simonia e as normas para as vestimentas dos clérigos, que até então não haviam padrão, além da declaração de nulidade dos casamentos dos clérigos e excomunhão dos hereges. Então, no século XII, nós tivemos 3 concílios. Nós vimos na aula passada o primeiro concílio de Latrão, que decretou o celibato eclesiástico. E agora nós temos o segundo e o terceiro concílio de Latrão, né, que foram o 10º e o 11º concílios ecumênicos da Igreja. Em 1139, houve então o segundo concílio de Latrão, decidindo sobre essa questão da trégua de Deus, etc. E o terceiro concílio de Latrão, em 1179, 40 anos depois do anterior, foi convocado pelo Papa Alexandre III, que reiterou a necessidade da eleição do Papa ser realizada entre o Colégio dos Cardeais. Cabe destacar que a eleição do Papa até aquele momento acontecia de várias formas. Presume-se que na Igreja primitiva e no início da Idade Média, a eleição era feita por indicação do próprio pontífice, de seu sucessor, ou por aclamação pela Igreja de Roma. O povo
e o clero romano. Depois houve a interferência das famílias nobres de Roma, como a dos Túsculos, né? Aquele papado terrível, obscuro que nós vimos nas aulas passadas, né? Dos séculos 10 e 11. Aqui eu esqueci de dizer, mas é dessa época que existe a lenda da papisa Joana. Isso vocês podem afirmar com total convicção que é uma farsa, uma invenção absurda e estúpida da parte dos caluniadores da igreja, né? Então, aqui até tem uns que dizem que na verdade não era papisa Joana, mas era o tal do exame, tal do Papa Nicolau, que as pessoas é, não sabem que quem descobriu aquele exame lá que as mulheres fazem é um médico grego chamado Papa Nicolau, e as pessoas realmente acham que houve uma papisa na igreja, que é falso. A igreja conhece o nome, a origem e a história de todos os pontífices, dos 266 pontificados, desde São Pedro até o atual, o Santo Padre, o Papa Francisco. Tudo isso está muito bem documentado, de forma que não há uma papisa Joana em lugar algum, apenas na cabeça de algumas pessoas. Depois disso, houve também a grande influência do Sacro Imperador Germânico e de outros reis europeus. Então, houve também uma certa interferência do imperador e de outros reis na eleição do Papa. Mosteiros, catedrais e universidades. Muito bem. Então, além das cruzadas, além dessa tentativa de superar a questão das investiduras, nós vimos que o primeiro concílio de Latrão, em 1123, ele referendou a Concordata de Worms, né, que definia bem essa questão de que o poder eclesiástico só pode ser dado, só pode ser conferido legitimamente pelo Papa ou com autorização dele, enquanto o poder civil cabe ao imperador e aos reis. Também uma condenação à simonia, né, à venda de cargos eclesiásticos, de sacramentos, de bênçãos, de relíquias. Também outras questões importantes, como a reforma do clero, a reforma moral do clero, a partir da disciplina do celibato, que começou a vigorar obrigatoriamente, né, a partir do século XII, mas que tradicionalmente já acontecia há séculos na Igreja do Ocidente. Além dessa reforma interna na Igreja e nas expedições das cruzadas no Oriente, na Idade Média, durante os séculos XI, XII, também o XIII, alguns historiadores acreditam que teria ocorrido um renascimento, né? Assim como o renascimento carolíngio dos séculos VIII e IX. Então, nós não temos apenas aquele renascimento, né, dos séculos XIV, XV, né? Mas temos o renascimento carolíngio dos séculos, aliás, o renascimento dos séculos XI e XII. Também houve grande proliferação da vida monástica. Esse movimento, né, esse renascimento, teve origem na vida monástica. Né? Teria começado em 910, com o surgimento do mosteiro de Cluny, por Guilherme de Aquitânia. E de lá surgiram grandes papas, como São Gregório VII e o Papa Silvestre II. Né? Um grande estudioso de lógica e aquele que ajudou a introduzir os números arábicos no Ocidente, numa época em que até a época do Silvestre II ainda se usavam os algarismos romanos, né, para fazerem contas, o que era contraproducente. Então ele viu que os algarismos arábicos eram muito úteis, eram mais práticos e ajudou na sua popularização.
Este mosteiro de Cluny, tanto que os monges vão ser chamados de cluníacos, e grande parte dos papas também foram escolhidos de Cluny, etc. Ele foi, então, um grande irradiador da vida monástica de santidade para a igreja. Então, enquanto parte do clero estava corrompida pelas investiduras, outra parte do clero se santificava. E boa parte destes santos, desses homens de Deus, eram originários do mosteiro de Cluny. Também, em 1084, São Bruno de Colônia fundou a Ordem dos Cartuchos, né, que são os rigorosíssimos. Então, os cartuchos, se você pesquisar no YouTube, se você vir aquele filme, né, o Grande Silêncio, e, enfim, realmente quando nós falamos nos cartuchos, nós falamos nos monges mais rigorosos. Eles praticamente, de 1084 para cá, continuam os mesmos na vivência da sua disciplina. É tanto que quando eles morrem, eles são enterrados sem lápide. Então, são enterros anônimos. Eles são praticamente anônimos, não conversam entre si, você só ouve a voz deles na recitação do breviário, né, das horas sagradas, se dedicam ao trabalho manual, à oração, às penitências corporais, etc., à leitura, enfim, são rigorosíssimos. Também nessa mesma época é o tempo dos grandes doutores da igreja, como o São Bernardo de Claraval, né, o doutor Melífluo. Melífluo porque ele é como o mel, né? Então sua pregação era tão maravilhosa que era como o mel. Né? Grande nome da igreja do século XI, pregador e conselheiro. E também a grande santa Hildegarda de Bingen, né, uma doutora da igreja que é desta época. Então nós conhecemos Santa Catarina de Sena, Santa Teresa d'Ávila, Santa Teresinha, mas infelizmente não conhecemos Santa Hildegarda de Bingen. A minha biblioteca católica publicou a biografia dela escrita por aquela historiadora francesa, a Regine Pernoud, que é uma grande historiadora que fala sobre o papel da mulher na Idade Média e na Idade Média em si. Ela tem um livro maravilhoso, né, que é O Mito da Idade Média, que recomendo, e ela escreve também uma biografia sobre Santa Hildegarda. Vejam só, esta santa alemã, doutora da igreja, ela foi cientista, filósofa, teóloga, química, musicóloga, física, conselheira de bispos, abades, de papas, de santos, uma mulher extraordinária, que no sentido de erudição, realmente, como dizem, ela leva as outras três doutoras, com todo respeito às santas doutoras, no bolso, porque ela era uma mulher de uma cultura extraordinária, assim, equivalente ao São Bernardo, talvez equivalente a um Alberto Magno, um São Tomás de Aquino. Esta mulher é impressionante, grande santa da igreja, que foi declarada doutora pelo querido Papa Emérito Bento XVI. Bom, além deles nós temos o Santo Anselmo de Cantuária, não é? O Anselmo de Cantuária, o homem do argumento ontológico. O Pedro Abelardo, né, aquele que teve o caso com a Heloísa, né, do Paráclito, aquela história de Abelardo e Heloísa, complicada. O Pedro Lombardo, né, o homem das sentenças, que foram depois comentadas por Santo Tomás de Aquino. E temos os grandes Hugo e Ricardo de São Vítor, né, que estão sendo republicadas, estão sendo traduzidas obras deles para o latim, né? O Centro Dom Bosco traduziu homilias deles recentemente. São grandes, grandes intelectuais da Idade Média. Grandes mesmo, especialmente para quem quer estudar
o trivium, o quadrivium são os grandes nomes. Bom, a partir do Renascimento do século XII, o desenvolvimento das ciências possibilitou o incremento da arquitetura católica até então. É a época na qual começaram a surgir as grandes catedrais europeias, no estilo românico e gótico, como a Basílica de Santo Estevão, na França, a Catedral da Sé do Porto, em Portugal, a Basílica de Cantuária, na Inglaterra, a Catedral de Notre-Dame, na França, as catedrais de Milão, Pisa e Florença, na Itália, a Catedral de Barcelona, na Espanha, a Catedral de Speyer, na Alemanha, e a Catedral de Metz, também na Alemanha. Então vejam em ordem em que eu fui falando estas grandes catedrais. Então vejam como eram as catedrais na Idade Média, realmente eram grandes construções arquitetônicas que foram feitas para louvar a Deus. Elas eram imponentes porque deveriam mostrar a glória, mostrar o céu. Então, ainda mais ricamente adornadas, diria que por dentro do que por fora. Se por fora elas são imponentes, por dentro elas são decoradas com a mais fina arte possível até então. A igreja, de fato, na igreja, de fato, nós temos um amor pela arte, pela estética, pelo belo, porque, de fato, o belo é uma forma de nós chegarmos à existência de Deus pela perfeição das coisas, como diria Santo Tomás. Então, a beleza da criação é um reflexo, embora ínfimo, da beleza infinita do Criador. Então, aquela velha ideia platônica de que o belo é bom e o bom é belo, ganha de fato a sua forma através das catedrais. Elas têm que refletir a beleza de Deus e das coisas de Deus. Então, dentro das catedrais temos pinturas que retratam o Evangelho, a vida dos santos, temos mosaicos, temos esculturas, temos pinturas, temos afrescos, temos de fato a arte a serviço de Deus, a serviço da igreja, a serviço da salvação das almas. Então, hoje em dia, infelizmente, também por falta de recursos, diga-se de passagem, não também por falta de bom gosto, mas realmente hoje em dia se fazem construções horripilantes de igrejas, na arte mais moderna e feia possível. Não vamos citar nomes, mas se a gente olhar para o nosso próprio país, para lugares importantes, veremos igrejas horrorosas, que ao invés de nos mostrar a beleza do sagrado, nos mostram a capacidade de entortar concreto ou ferro, ou qualquer coisa que seja. Mas na Idade Média, as igrejas, de fato, eram para refletir a beleza e a glória de Deus. Então, realmente não me parece que tenha sido muito Idade das Trevas, porque quem constrói, de fato, estes edifícios belíssimos em honra a Deus, quem, de fato, incentiva a ciência, incentiva a arte, incentiva a cultura, não me parece muito trevas, me parece mais luz. É também uma grande obra chamada de Luz sobre a Idade Média, né? Que recomendo a leitura também de todos. Muito bem. Nessas catedrais, os monges mantinham escolas para ensinarem os candidatos às ordens sacras, que foram crescendo ao longo do tempo, e depois aceitaram leigos. Elas se especializaram em áreas importantes, como o direito, a medicina, a filosofia, a teologia e outros cursos. Então você tinha o trivium e o quadrivium que eram assim, de forma bem, para nós compreendermos melhor, de forma bem simplória, era como se fosse o ensino médio da época, que, bom, hoje em dia é médio, mas naquela época certamente bem mais elevado, em certo sentido, evidentemente que nós não temos
tantos conhecimentos tecnológicos e muitos sobre muitas áreas, mas realmente você tinha uma formação integral, né? Hoje em dia, quem quer se dedicar às humanidades estuda basicamente, tem uma formação de humanidades muito forte, mas pode ser que não tenha muito conhecimento em matemática, em química e física, e o contrário também. Mas naquela época se procurava dar uma base que não apenas formasse a cabeça, o conhecimento da pessoa, mas realmente se formava o indivíduo na virtude. A ideia de formação não era apenas uma ideia de instrução, mas de formação. Então, o caráter da pessoa era formado pelo conhecimento, né? Então, a igreja pega os ideais de educação dos gregos e dos romanos e incorpora e evolui e dá substância, dá de fato desenvolvimento e consegue preparar esses alunos, tanto os que queriam ser padres, quanto os religiosos e os leigos também, nobres e até alguns plebeus, para de fato poderem estudar, se especializarem na área que eles quiserem. Geralmente nós tínhamos 4 grandes especializações: direito, medicina, filosofia e teologia, que eram as especialidades das universidades. Então, a junção desses cursos formam os Studium Generalis, ou universitas, né, de onde surgiu a palavra universidade. Só na Idade Média eram 80 universidades. Nós vimos, quando nós falamos sobre o Sacro Império, que surgiram as escolas dos mosteiros. Aliás, quando nós falamos já de São Bento, nós vimos que na ordem beneditina foram surgindo os monges copistas, aqueles que se dedicavam de fato a transcrever as obras dos autores gregos, romanos e cristãos, e que ao longo do tempo eles foram formando escolas. Essas escolas foram patrocinadas pelos mosteiros e logo depois, com a proliferação das ordens religiosas, esses mosteiros, essas escolas monásticas foram incorporadas às catedrais que foram surgindo durante a Idade Média. Essas escolas das catedrais começaram a reunir vários cursos. Então nós tínhamos um curso de medicina, um curso de direito, um curso de matemática, um curso de filosofia, de teologia, um curso de astronomia, e de repente esses cursos foram se juntando e formaram os estudos gerais ou universais. Daí surgiram as universidades. Então, a universidade, para quem não sabe e para quem já sabe que busque saber mais, é uma invenção da Igreja Católica. Então, se você é universitário, foi ou será, agradeça à Igreja Católica por isso. Entre as universidades, nós temos, desde a Idade Média, que nós estamos falando de século XI, XII, XIII e adiante, as universidades de Bolonha, de Oxford, de Cambridge, de Salamanca, de Coimbra, de Pádua, de Colônia, de Cracóvia, de Paris. Temos muitas outras, temos de Alcalá de Henares, temos de Valladolid, temos de Porto, de Lisboa, temos em diversos outros lugares também. Essas universidades vão ser os lugares do debate teológico, filosófico, político, científico. É da universidade, por exemplo, de Oxford que vai surgir o método científico, é da universidade de Salamanca, depois vai surgir a escola de Salamanca, de Coimbra, onde muitos vão estudar direito, em Coimbra, em Porto, aqui, do Brasil, depois, na época colonial, até o século XIX, e tantas outras. A Universidade de Paris, a Sorbonne, né, que foi a grande universidade, continua sendo uma grandiosíssima universidade, onde lecionou São Tomás de Aquino, Santo Alberto Magno, enfim, essas universidades
financiadas, fundadas, dirigidas, organizadas pela Igreja, então precisava ter reconhecimento do Papa, aprovação pontifícia e a direção do bispo realmente, para que a maior parte delas funcionassem. A Igreja, então, está por detrás da praticamente todas as universidades, e eram 80 só durante a Idade Média, dos séculos 11 a 15, 16, praticamente. Todas as universidades, que eram mais de 80, foram fundadas pela Igreja Católica. Então, realmente, ela não manteve as pessoas na ignorância, mas, de fato, ajudou muito na proliferação da cultura, na formação humana cristã integral. Que nós temos prédio dessas universidades que eu citei. Vejam só que atrás temos as catedrais. Vejam só a semelhança, olha, entre as catedrais aqui, ó, e as universidades aqui, né? Essas cúpulas, torres, o prédio construído dessas formas, é claro, lembram muito as catedrais, porque de fato elas estavam diretamente ligadas às catedrais, diretamente ligadas à igreja. E aquelas roupas dos formandos, né, das formaturas, a faixa, toga, o cabelo, tudo aquilo não lembra a batina? Não lembram as vestes eclesiásticas? Então isso não é uma coincidência, porque justamente tudo isso veio da igreja e continua em boa parte na igreja ainda, mas infelizmente o Estado e até mesmo estados protestantes se apoderaram dessas universidades, mas ainda a igreja continua sendo um baluarte da formação humana integral. Graças à igreja, o conhecimento da Idade Antiga e da cristandade nascente, da igreja primitiva, não foi perdido, mas foi transmitido e desenvolvido. E nós vamos ver essa grande síntese, esse grande desenvolvimento na escolástica, especialmente na figura do glorioso, do magnífico Santo Tomás de Aquino, que vai encarnar esse espírito erudito e santo da Idade Média. Eu costumo dizer que na Idade Média nós temos três grandes figuras. Claro que é uma injustiça minha dizer isso, mas nós temos três grandes figuras, né? De um lado nós temos o São Luís, o rei, o nobre, né? O cavaleiro, o guerreiro. Do outro lado nós temos Santo Tomás de Aquino, a erudição em pessoa, a fé em pessoa, o amor a Deus. E também nós temos São Francisco de Assis, né? O grande, o seráfico, o homem de Deus, o que mais se assemelhou a nosso Senhor Jesus Cristo. Enfim, temos estes três grandes homens de Deus na Idade Média. Então, uma instituição que produz homens como São Luís, como São Francisco e como São Tomás, e o período onde eles nasceram, viveram e morreram, não me parece que tenha sido uma idade de trevas, mas uma idade de grande luz. É só nós analisarmos que tipo de homens, que tipo de mulheres, que tipo de formação, de instituições, de visão de mundo que nós temos hoje, que estamos formando hoje, e a visão que nós tínhamos na Idade Média. Aí nós podemos ver quem eram trevas, quem são luzes, quem eram luzes, quem são trevas. Nosso Senhor Jesus disse que pelos frutos conhecereis a árvore. Então nós podemos tirar nossas conclusões a partir disso. Ficou então alguma questão? Se ficou, eu fico aqui para responder. Se não ficou, agradeço a todos aqueles que estiveram nos acompanhando, que estão nos acompanhando, que estão perseverando no curso. Nós já estamos na segunda metade do nosso curso. Em mais algumas aulas terminaremos a Idade Média e depois iremos para a Idade Moderna e Contemporânea e caminharemos para o fim do curso, né? Nós ainda temos 12 aulas pela frente, perseverança e que Deus nos abençoe.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Desejo que todos vocês fiquem todos na graça de Deus, cuidem-se, e de fato tomemos todos os cuidados possíveis. Quem puder se vacinar, vacine-se. Quem tiver que esperar, que espere. Mas tomemos todos os cuidados sanitários necessários. Mas, acima de tudo, cuidemos da nossa salvação, cuidemos da nossa conversão e cuidemos de fazer o bem ao próximo. E, se possível, façam alguma leitura sobre a história da igreja, que com certeza sempre vale a pena. O material sobre esta aula, o material para complementar esta aula e as aulas anteriores vai ser enviado, então, amanhã no nosso grupo. Deus abençoe a cada um de vocês, paz e bem. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.